E aí, o que é conhecimento, né? Porque isso é uma coisa que é importante. A gente fala de conhecimento, a gente adquire conhecimento a nossa vida inteira, desde quando a gente nasceu, né? Ou antes, em alguns casos, antes até mesmo da gente nascer, quando a mãe fala lá na barriga, né? Conversando com o feto, e ali a gente já está captando coisas, né? E é importante que a gente converse sobre o que é conhecimento mesmo, porque às vezes a gente, esse conhecimento é importante, o professor nos diz lá na sala de aula, mas você vai aplicar esse conhecimento. Não, pega esse conhecimento, mas o que é conhecimento? Então, conhecimento é um conteúdo ou um processo efetivado por atores humanos e não humanos, em atividades que geram valor, sejam eles científicos, tecnológicos, econômicos, sociais, culturais, e que é super importante essa compreensão, porque a partir do momento que eu compreendo que o meu conhecimento só vai ter valor a partir do momento que eu aplico em alguma coisa, e aplicar aqui a resolução de problemas. Então, quando eu sou demandado, instigado por alguém para resolver algo, eu vou lá e aciono o meu conhecimento para fazer com que aquilo possa ser desenvolvido. Mas eu não aciono só o meu conhecimento, eu aciono o conhecimento daquelas pessoas que estão próximas de mim ou das máquinas que a gente tem ao nosso redor hoje. Que a gente pode achar, não, conhecimento de máquina, então agora eu tenho conhecimento de atores humanos ou não humanos. Sim, hoje boa parte do que vocês fazem no Google ou mesmo num telefone celular tem uma relação direta de uma determinada inteligência artificial. Mas dá para a gente ir além disso. E na minha tese de doutorado sobre compartilhamento de conhecimento, eu falei um pouco sobre esse tema, quando eu trouxe que além dos atores artificiais, que são as máquinas, a gente pode aprender, a gente pode compartilhar conhecimento com os animais, né? Tá aí todo o processo que a gente tem de relacionamento com os animais, com as plantas, com a própria natureza e também com o universo. Então, eu, como ser humano, codificando determinados tipos de coisa, eu consigo olhar e identificar um tipo de conhecimento ali. Isso é uma coisa muito interessante, porque quando eu falo isso, todo mundo olha e diz, não, isso aí não é ciência, isso não funciona. Mas é muito interessante. Possivelmente vocês lá na região onde vocês moram conhecem alguém mais velho do que vocês, mais maduro, que olha para o céu e diz: essa semana vai ter chuva. Ou alguém que vocês conhecem, uma avó de vocês, uma mãe, que olha para uma moça grávida que está quase vindo a ganhar o neném, e ela diz assim: a hora que mudar a lua, pode esperar que você vai ganhar, né? A criança. Então, isso é muito interessante. Né? Ou mudou a lua, aqui na região onde eu moro, uma região de litorânea, né, onde tem muito pescador, eles dizem, a lua vai mudar tal, vai mudar a maré e a gente vai ter peixe. São outros tipos de conhecimento. E a gente, como pessoas que temos acesso aos conhecimentos científicos, precisamos valorizar esses outros tipos de conhecimento. Porque a partir do momento, e eu estava ali, o professor Pedro e o professor Marcel estavam me comentando sobre o PIT social, né, os projetos de extensão e tantas outras coisas que são possíveis de serem feitas, para que eu possa interagir numa comunidade, para que eu possa conversar com um indígena, para que eu possa estar dentro de um ambiente onde não é o meu ambiente, eu preciso valorizar isso. Eu tive uma experiência, e o professor Pedro falou, Giraldo, conta as tuas experiências. Eu tive uma experiência no Panamá que foi muito interessante. Eu fui chamado pela Universidade Tecnológica do Panamá para poder participar de uma imersão de uma semana dentro de uma tribo indígena. E foi um aprendizado incrível, incrível, porque a professora me convidou e falou, Giraldo, a gente gostaria que você fosse para dentro da tribo indígena para poder fazer um processo de inovação social para água potável. Eles não têm água potável. E aí eu passei uns 2 dias pensando, né? Poxa vida, né?
eu moro numa região onde eu tenho água potável em abundância, essa comunidade, a comunidade indígena de Ipeti, entre Panamá e Colômbia. E aí eu liguei para ele e falei, professor Acidi, eu não posso ir. Eu não tenho condições de participar de um projeto desse, porque eu não sei o que não é ter água potável. Eu possivelmente devo, e a região onde eu moro aqui em Santa Catarina é muito quente, eu devo gastar água em 2 dias o equivalente ao que essa comunidade toda necessitaria para um dia. Então, eu não tenho condições de participar de um projeto desse, porque eu não me sinto capaz de participar de um projeto desse, de falar sobre água potável. Eu não entendo nada de recurso hídrico, eu não sou engenheiro, eu não tenho essa capacidade. E ela falou, não, você vai vir, não sei o quê, insistiu bastante e eu fui. Quando eu cheguei lá, encontrei um professor da Colômbia, o professor Jefferson, que trabalha com inovação social da Universidade Minuto de Deus, e a gente já se conhecia de um outro evento que eu fiz na Colômbia, e a gente foi para dentro da comunidade indígena. Quando a gente chegou na comunidade indígena, o problema deles não era a água potável, eles tinham um rio, inclusive, que dava o nome à comunidade, que era o Rio Ipeti. E o problema deles era um problema de educação, porque eles mesmo poluíam o rio. E aí a gente foi começar a entender por que eles poluíam o rio, mas não por meio do conhecimento científico, porque nós, professores, quando nós entramos lá com o pessoal da ONU, a gente levou data show, a gente levou um monte de coisa, daquelas coisas de sala de aula, né? Que depois eu dei muita risada com isso, né? Quando a gente chegou lá, não tinha lugar para colocar o data show, ou seja, a gente tentou levar aquilo que era a nossa realidade. E quando a gente chegou lá e se deparou com a cultura, com a realidade, a gente começou a entender o seguinte, olha, eu preciso ser sensível ao ponto de entender, que é o processo da empatia, que a gente usa muito no design thinking, de entender qual é essa cultura, qual é essa realidade, e a partir disso, aplicar os meus conhecimentos de uma maneira que eu possa criar uma linguagem, ou seja, falar a mesma língua. Ele da maneira dele, eu da minha maneira, mas chegando ao nível dele para que a gente possa construir coisas em conjunto. E foi muito interessante. A gente passou 2 dias, um calor de 45 graus, era uma coisa fora do normal. E aí, no final, eles me davam abacates. Eu nunca ganhei um presente tão significativo na minha vida, tirando o nascimento dos meus filhos, que foram abacates. E aí eu saí com uma sacola de abacate. E eu dizia, meu Deus do céu, por que esses caras estão me dando abacate? Todo indígena que me encontrava me dava um abacate. Daí eu não como abacate, eu não sou um cara que sou muito comedor de fruta. Cheguei no hotel, e aí tinha uma professora que trabalhava junto com a tribo durante muito tempo, e aí eu perguntei para ela, né, professora, me explica por que eu recebi abacates, né? E aí ela falou, olha, eles entregam para as pessoas que eles entendem que foram desenvolver algo para o seu bem, ou que eles aceitam essas pessoas externas, dando aquilo que é o mais rico que eles têm, que é o que a natureza oferta para eles. Então, quando eu saí daquilo, eu fiquei pensando, caraca, como, né, que o conhecimento de uma cultura muito diferente da minha me criou uma quantidade gigantesca de aprendizagem, mas para isso eu tive que estar aberto para poder entender o que eles estavam pensando. E muitas vezes, e eu já fui assim, como aluno principalmente, eu olhava e olhava para aquilo e dizia, não quero, não, essa experiência não me agrada, não estou afim, não, isso aí é muito chato, né? Eu olhava, e eu comecei a perceber que todas as vezes que eu ia para os lugares de maneira aberta, de maneira a querer aprender, eu saía com muito mais aprendizados do que ensinamentos, né? Do que eu ir lá para ensinar alguém, que é o que eu comento muito hoje com os meus alunos ou com as pessoas que eu tenho a oportunidade de conhecer, que eu sou um privilegiado, assim como todos vocês.
Por quê? Porque as pessoas que nos escutam, e isso é muito interessante, aquele cara com que você conversa no bar, ou na escola, na faculdade, ou em casa, e escuta suas histórias, ele te dá duas coisas que são incríveis, que é o seu tempo de vida, que é o que nós estamos fazendo aqui, vocês estão, ao me ouvirem, estão me dando, me ofertando o tempo de vida de vocês, e a escuta, né? Então, quando a gente consegue, de alguma maneira, contar um pouco da nossa história, compartilhar um pouco o conhecimento, a gente está construindo uma relação com o outro de troca de um tempo de vida e de uma escuta. E isso é muito interessante, é muito importante.